Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série estudando a Epístola aos Hebreus, Carta aos Hebreus. E hoje nós chegamos ao capítulo 10. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois daqui a pouco leremos algumas passagens que usaremos como base para esse estudo. E como sempre fazemos, convido você para nos acompanhar orando ao Deus Pai para que Ele nos oriente nesse estudo. Deus Pai, querido, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Vamos então ler o nosso texto. Nós selecionamos Hebreus capítulo 10, leremos do verso 19 ao 26 e depois do 32 ao 36. A palavra de Deus, então, nos diz o seguinte: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. E agora, do verso 32 ao verso 36, lemos o seguinte: Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto por serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a bondade de Deus ou a vontade de Deus, alcancem sua promessa. O autor de Hebreus se dirigiu a crentes, quando escreveu a sua carta, se dirigiu a esses crentes originais, apresentando 5 palavras de advertência. São elas: o perigo de se desviar da verdade, aparece isso no capítulo 2 de Hebreus. Segundo, o perigo da descrença, capítulo 7. O perigo da imaturidade, capítulo 5, o perigo do pecado deliberado, capítulo 10, e o perigo da falta de resposta, no capítulo 12. Esses cristãos do primeiro século da era cristã eram judeus convertidos que viviam momentos de desânimo e dúvidas quanto a permanecerem na igreja. Além dessas 5 advertências, o autor apresenta diversos outros pontos e argumentos ao longo de sua carta, sempre procurando encorajar esses crentes a seguirem uma jornada de fé renovada em Cristo e não se afastando da igreja. O interessante é que essas advertências continuam se aplicando inteiramente aos nossos dias. Em estudos anteriores dessa série, tivemos a oportunidade de examinar 3 dessas advertências. No estudo de hoje, que fazemos baseado no capítulo 10, examinaremos a 4ª advertência, aquela que se refere ao pecado deliberado.
Além dessa questão do pecado deliberado, o autor de Hebreus, ainda nesse capítulo 10, apresenta 3 exortações que também iremos examinar. E quais são elas? A primeira é exortação quanto a buscar o acesso a Deus de forma direta. Vai aparecer lá no verso 19 ao 23. Segunda exortação, quanto a permanecer na congregação da igreja, verso 25. E a terceira exortação é quanto a não retroceder, mantendo-se perseverante nos compromissos com Deus e com a igreja, versos 32 a 39. Examinaremos as 2 primeiras exortações logo em seguida, e a terceira exortação no final do estudo, quando chegarmos à parte da conclusão. No próximo quadro, vemos então a primeira dessas 3 advertências, exortação, ou melhor, dessas 3 primeiras exortações. Exortação quanto ao acesso direto a Deus. O acesso a Deus no Antigo Testamento era restrito, pois requeria sacerdotes e rituais de sacrifício. Eram raros os crentes da época que realmente tinham um contato pessoal com Javé, contato pessoal com Deus. Com o novo caminho, Jesus, o Messias, essa questão se resolveu, pois o cristão do Novo Testamento passou a ter acesso direto a Deus. Hoje, através da oração, podemos falar de forma pessoal com Deus. O verso 20 menciona que esse novo caminho foi confirmado pelo véu ou cortina que havia no templo que restringia o acesso ao chamado Santo dos Santos. Nesse lugar, uma vez por ano, entrava o sumo sacerdote sozinho para se comunicar com Javé em nome do povo. Quando da crucificação de Jesus, esse véu ou cortina simplesmente se rompeu do alto a baixo, deixando aberto esse lugar chamado Santo dos Santos. Esse rompimento indicou que um novo caminho de salvação, agora direto, passou a estar disponível, sem precisar de sacerdotes atuando entre a pessoa e Deus e sem a necessidade de se realizar novos e múltiplos sacrifícios. Jesus passou a ser o sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, o cordeiro do sacrifício, trazendo salvação a quem nele cresce. O autor de Hebreus argumenta que o sacrifício de Jesus é único, perfeito e suficiente como caminho de salvação. E isso acontece pelo menos por 4 motivos. O primeiro motivo é que, em termos de ritual, esse novo caminho de salvação é diferente daquilo que se fazia no Antigo Testamento. Segundo motivo, porque o caminho de salvação em Jesus é perfeito e suficiente, é porque ele estabelece comunicação direta com Deus sem a necessidade de intermediações. Com isso, o crente passa a ter um relacionamento pessoal com Deus. Trata-se de um conceito avançado em termos de teologia, porque aqui está implícito que a percepção que a pessoa tem de Deus é que Deus não é uma energia distante no universo, que criou o universo, mas sim uma pessoa com quem nós podemos nos relacionar. Deus é um Deus pessoal. Terceiro motivo é que esse novo caminho, ele é recente em termos do calendário dos leitores originais da carta aos Hebreus. Esse caminho havia sido aberto poucos anos antes, com a vinda de Jesus de Nazaré ao mundo. Quarto motivo, porque o caminho de salvação em Jesus é perfeito e suficiente, é que, além de ser um caminho de salvação, ele também é um estilo de vida. Aceitar esse caminho significa colocar a vida sob o comando de Deus e fazer a vontade dele. Essa atitude é tão radical que acaba por mudar o comportamento e a forma do crente encarar a vida, bem como os resultados que ele encontra em sua jornada na Terra. No próximo quadro, nós vemos a segunda exortação, que é a exortação quanto a permanecer na congregação da igreja.
Observe aqui, lendo o verso 24, que a exortação não é exatamente amar uns aos outros e realizar boas ações, mas sim animar uns aos outros no amor e na prática de boas ações. O verso 24 lê: cuidemos também de nos animar uns aos outros. Significa se empenhar nisso para que esse amor ao próximo e as boas ações aconteçam. Significa tirar o foco de si mesmo e pensar nos outros, perguntando, por exemplo, o que eu posso fazer de bom para uma outra pessoa para ajudá-la a crescer em amor e em boas ações. Ou então perguntar a si próprio, como posso ser uma bênção na vida de alguém? O contexto tem a ver com a participação e a frequência da pessoa às reuniões da igreja, à congregação da igreja. O autor fala especialmente em evitarmos de deixar de nos congregar. Alguns dos leitores originais de Hebreus haviam abandonado a igreja ou estavam pensando nisso. Talvez eles tinham sido ofendidos por outros crentes e por isso estavam se afastando. Ou talvez estivessem alegando que poderiam adorar a Deus muito melhor se estivessem sozinhos, sem ter que se congregar com seus irmãos da fé. Vale notar que, na maioria dos casos de abandono da igreja, o foco da pessoa está mais em si mesma do que em Deus ou nos outros. Em vez de pensar como posso ser usado por Deus para abençoar e estimular alguém a se aproximar do Senhor, a pessoa está pensando: não estou tendo as minhas necessidades atendidas, não estou sendo atendido nas minhas necessidades, por isso vou me afastar da igreja. É fato que o cristão pode praticar a fé quando está sozinho, mas não pode influenciar ou encorajar outros à prática do amor ao próximo e às boas ações quando a pessoa se mantém isolada, quando o crente se mantém isolado. Para praticar a vida cristã, é necessário se reunir com os demais crentes na igreja. O autor acrescenta que esse ministério envolve animar uns aos outros. É o termo que ele utilizou. A palavra animar pode também significar exortar ou encorajar. É importante lembrar que o Evangelho nos ensina que cada crente é responsável pelo seu irmão. Até porque é impossível para um pastor sozinho pastorear todos aqueles que frequentam a igreja. As próprias ovelhas do rebanho têm que se relacionar e se ajudar. Para a igreja se manter saudável, seus membros devem se encorajar mutuamente. Cada cristão que frequenta a igreja deve assumir a responsabilidade de encorajar os irmãos que estão ao seu alcance. Se você sentir que alguém está desistindo ou se afastando de Deus ou da igreja, pense em como pode incentivá-lo a lidar com os problemas que o estão afastando. Se está havendo um conflito com outro crente, você procure, de alguma maneira, encorajá-los a resolver a situação sendo um pacificador. Lembrar que quando alguém se afasta da igreja e do convívio dos irmãos, torna-se alvo do inimigo. É como a ovelha que se desgarra do rebanho, fica sozinha e passa a ser atacada por lobos predadores. Dentro desse tema, do verso 24 e 25, de permanência na congregação, surge uma pergunta que veremos no próximo quadro. É preciso se relacionar com todos dentro da igreja? Um fator que contribui possivelmente positivamente para os crentes permanecerem na congregação da igreja é ter uma vida cristã saudável. É, de alguma forma, fazer amizade e conhecer pessoas. É impossível conhecer todos, especialmente em grandes congregações, mas cada um de nós pode e deve conhecer alguns. Pequenos grupos multiplicadores, onde os crentes se reúnem em encontros semanais de oração e de encorajamento mútuo, costuma ajudar bastante. Relacionar-se com os irmãos usualmente irá requerer algum esforço, especialmente de quem for tímido. O exercício de tirar os olhos de si mesmo e pensar nos outros costuma ser muito bom.
Se você vir alguém na igreja que precisa de apoio, que parece solitário, que parece estar deprimido ou pouco à vontade, tome a iniciativa de se apresentar e se interessar por essa pessoa. Poder participar dos cultos da igreja de forma presencial e frequentar a escola bíblica dominical, onde são feitos os estudos bíblicos, são medidas cruciais visando a adoração e a instrução na palavra de Deus. Tudo isso pode ser feito de forma online, pois Jesus pode estar disponível a qualquer tempo para qualquer crente individualmente. Porém, o convívio humano é algo essencial. O autor de Hebreus exorta seus leitores para que cultivem a vida na congregação. Nem sempre o benefício será pelo que você recebe, mas pelo que você se disponibiliza para outros, o que acaba, pela graça de Deus, fazendo com que você se sinta bem por ter ajudado alguém. Mas, se você estiver isolado, dificilmente esse mecanismo vai funcionar. É pelo convívio com os irmãos que pode haver a motivação às boas obras e o encorajamento para o enfrentamento dos desafios da vida. A salvação, sem dúvida, é individual, mas a vida cristã é coletiva. Sem outros crentes para conviver, relacionar-se, superar crises, alegrar-se e, eventualmente, até entristecer-se, não se consegue ter uma vida cristã saudável e gratificante. Se há um problema em uma igreja local que requeira que o crente se afaste, ele deverá procurar outra igreja, mas nunca ficar isolado. Se o problema for com ele mesmo, esse crente deve manter-se na igreja enquanto busca sabedoria e orientação e a misericórdia de Deus para que seu problema fique resolvido. Mas nunca deve se afastar da congregação dos crentes. No próximo quadro, nós vemos uma advertência quanto ao perigo do pecado deliberado, que é algo que aparece nos versículos 26 a 31 desse capítulo 10 que nós estamos abordando. E aí vem uma pergunta quanto a esse tema. Quem é salvo em Jesus pode continuar a pecar deliberadamente? O assunto tem a ver com pecados eventuais ou com pecados persistentes? Há algum tempo eu conversava com um conhecido espírita sobre crer em Jesus como Salvador e, com isso, ter os pecados perdoados. Ele, porém, mostrou dificuldade em aceitar o caso da pessoa pedir perdão dos pecados passados, mas continuar a pecar reiteradamente e, mesmo assim, ser perdoado e poder ser salvo. Essa aparente contradição era motivo dele não aceitar o conceito da salvação pela graça. Se ele tivesse tido a oportunidade de ler Hebreus 10, talvez pudesse ter tido outra percepção do assunto, pois o autor do livro derruba essa ideia de imunidade para poder pecar, ao afirmar no verso 26. Ele diz o seguinte: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O termo usado para continuarmos a pecar de propósito se refere a um padrão persistente e contínuo de pecado, e não um escorregão momentâneo que pode acontecer na vida do crente. Essa passagem assume que o cristão teve prévio conhecimento da salvação em Jesus. Deve ter tido também entendimento do significado da morte de Jesus na cruz e de sua ressurreição, a ponto de poder ser chamado cristão. Será que alguém que se diz cristão, mas vive deliberadamente em pecado, é realmente um crente transformado pelo sangue de Jesus? O autor do livro Enciclopédia sobre Dificuldades Bíblicas, de nome Gleason Archer, escrevendo sobre essa passagem, afirma que é possível uma pessoa compreender o plano de salvação como um conceito e até comunicá-lo claramente a outros
de uma forma a ensinar alguma coisa. E mesmo assim, nunca ter realmente aceitado Jesus como Salvador, a ponto de se render a Ele, aceitando-o como Senhor. Ele ressalta que a Bíblia define a verdadeira fé no Evangelho como uma questão de receber o próprio Cristo e não apenas receber o ensino sobre Cristo, como uma filosofia ou como uma teoria. Esse caso que analisamos é de um cristão nominal, mas que não é realmente crente em Jesus. Ele não se enquadra na declaração de João, capítulo 1, verso 12, que diz: "Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome." É possível, nesse caso hipotético que estamos analisando, que se houve alguma conversão dessa pessoa, ela foi apenas no nível cultural ou intelectual, mas não no nível espiritual. O crente que recebe Jesus como Senhor nunca voltará à prática do pecado, à prática sistemática do pecado. Ele também nunca decidirá insultar o Espírito Santo de Deus, tentando bloquear a ação dele, a ação de Deus. É possível que a pessoa que tiver esse tipo de conduta nunca tenha realmente entregue seu coração e sua vontade ao Senhor. Para quem procede dessa forma e permanece nesse estado de negação, na realidade está perdido, porque simplesmente rejeita Jesus, o caminho que Deus estabeleceu para a salvação. Ao abordar esse assunto, o autor de Hebreus está se referindo àqueles que estão associados com a igreja e com suas bênçãos. Eles se comportam como cristãos, mas não são realmente salvos, pois Jesus não é o Senhor deles. É possível que dentre os leitores originais da carta aos Hebreus havia cristãos que pareciam ser salvos, mas que não eram salvos e talvez estivessem insistindo em algum tipo de pecado sistemático. Ou havia alguns que estavam vivendo uma situação de crise tão grande que suas verdadeiras convicções estavam falseando. Esses estavam repudiando a fé em Cristo, propondo-se a voltar ao judaísmo ou voltar às práticas do mundo. No próximo e último quadro, nós chegamos à conclusão e chegamos também à terceira e última exortação do grupo de 3 que estamos abordando nesse estudo. Os versos 32 e 39 que sinalizamos são versos bastante interessantes, porque eles são de interesse de historiadores, dado que eles abrem luz sobre a vida dos crentes primitivos, especialmente os que moravam em Roma, especialmente os da Igreja de Roma. O autor menciona que os leitores originais de Hebreus haviam sofrido eles mesmos ou testemunhado de outros crentes sendo perseguidos, presos ou tendo seus bens confiscados apenas por serem cristãos. Segundo alguns estudiosos, aquela geração de crentes que inicialmente recebeu a carta aos Hebreus por volta do ano 65 da era cristã havia enfrentado 2 períodos de perseguição do poder romano sobre os cristãos. O primeiro período ocorreu possivelmente no ano 49 da era cristã, quando Cláudius era o imperador em Roma. No segundo período, ocorreu no governo de Nero por volta do ano 64 d.C. Havia, portanto, 15 anos entre os 2 períodos de perseguições. Será que apenas 15 anos teriam sido suficientes para esfriar uma igreja da forma como estava ocorrendo com os leitores originais do livro de Hebreus? Talvez eles tivessem se acomodado nos primeiros anos desse intervalo e agora, com a volta das perseguições, estavam se sentindo enfraquecidos e desanimados. Razão pela qual o autor da carta lhes envia uma epístola de encorajamento para que não abandonassem a fé e a esperança em Cristo. Um ponto para termos em mente é que um crente verdadeiramente nascido de novo nunca será tirado da mão do Mestre. Alguém que passou por alguma mudança interior
passa a centralizar sua vida em Cristo, em vez de centralizá-la em si mesmo. Essa mudança é como um novo nascimento. Ela abre espaço para o Espírito Santo de Deus assumir a direção da vida do convertido. Essa é um tipo de regeneração genuína e permanente. Mesmo que mais tarde a pessoa retroceda por um tempo, ela nunca terá como permanecer nesse estado de rebelião e derrota. O Espírito Santo não deixará o crente sozinho, mas de uma forma ou de outra, ele o atrairá de volta ao arrependimento e de volta à fé de forma renovada. O que nos cabe é nos mantermos firmes em nossa jornada, sempre procurando nos colocar ao lado de Deus, pois quando estivermos ao lado dele, inevitavelmente Deus estará ao nosso lado. Manter-se ao lado ou perto de Deus, é uma tarefa difícil que não dá para fazer sozinho. Esse é um dos grandes desafios do cristianismo, continuar sendo crente em Jesus, tendo Jesus como Salvador e Senhor, mantendo o ânimo, a firmeza, a motivação e o compromisso da época em que a pessoa iniciou a sua vida cristã. Uma das conclusões que podemos tirar desse estudo é que somente a perseverança em nos colocarmos à disposição do Espírito Santo de Deus para que ele nos guie, nos oriente e nos fortaleça, nos permitirá sermos vitoriosos em nossa jornada. Possa essa mensagem de encorajamento, escrita por um autor desconhecido no primeiro século da era cristã, servir de estímulo e confiança, de modo a jamais abandonarmos o Evangelho e o convívio com nossos irmãos na igreja. Deixo com você dois versículos que lemos em Hebreus 10, no capítulo 10, no verso 35 e 36, que diz o seguinte: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado do nosso estudo. Se gostou, lembre de falar dele para os seus amigos, mande o link do estudo para que seus amigos também possam nos acompanhar. No próximo quadro, você pode ver o panorama dos estudos que estamos desenvolvendo, essa visão panorâmica da Epístola aos Hebreus. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!